Muito bem, então, sem mais delongas, passo então a palavra à nossa companheira Dolores Lima, que é professora, pesquisadora do Centro de Tradições Afro-Brasileiras e do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Muito obrigado, Dolores, com a palavra. Boa tarde. Quero primeiramente cumprimentar a toda a nossa ancestralidade aqui na figura das mulheres presentes à mesa. Queria fazer um convite a gente poder fazer análise desse tema, né, perseguição religiosa, à luz do contexto histórico que já foi aqui em algum momento pontuado, mas que eu vejo uma necessidade dele estar negritado e sublinhado. Eu quero aqui resgatar em algumas falas que já foram colocadas em outro contexto, e mesmo no contexto que eu vou buscar colocar, que o nosso povo, nossos ancestrais não chegaram nesse lugar a passeio nem a convite. Não, 3 ciclos da escravidão, que inclusive o projeto Mapa da Escravidão já coloca, um recorte de data, inclusive, né, vindo primeiro o povo Banto, depois o povo Euefon e depois o povo Iorubá, e assim se organizando dentro daquele próprio contexto de horror, né, buscando preservar os seus mínimos espaços de memória. E aí a gente vai ter aqui, em dado momento, conseguindo construir num caderno de debate da extinta CEPI, dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, e que a gente teve ali a colaboração da nossa saudosa Macota Valdina, presente sempre, que ela vai dizer que, no contexto da elaboração do primeiro Plano Nacional, Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, isso a gente estava em 2011, algumas expressões e conceitos foram materializados aos presentes documentos. E aí, como a gente se autodetermina a partir de povos tradicionais, a gente não tira isso da cartola, a gente tem o Decreto 6040 e uma série de outros referenciais anteriores. O que eu quero aqui frisar, vai estar nas palavras de Muniz Sodré, que ele vai reafirmar que esse espaço, que a gente chama de terreiros ou roças, foi o espaço possível que o negro teve ali o seu espaço de resistência e da sua memória. Então, é desse espaço aí que eu quero discutir perseguição religiosa, e aí vou precisar transpor isso para o conceito de genocídio. Vamos começar aqui a passar? Então, isso aqui é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, né, pela doutoranda Rosiane Rodrigues. Eu participo dessa pesquisa organizando o campo onde ela vai atuar, aonde ela tem ido conversar. Isso aí foi o início de tudo, isso foi em 2016, agora a tese de doutorado está para ser, né, que eu acho que vai ser um grande momento, um marco com outras teses que vêm contribuindo com esse cenário. E aí a gente tem aqui a apresentação, né, que é desse núcleo. Temos aqui, dentro da equipe, pessoas que a gente também conhece. Uma delas é a doutora Ana Paula Mendes de Miranda, que é de Ana Paula do Xalá, que atuou aí no Instituto de Segurança Pública, enfim. E toda essa equipe aqui. E aí, o que a gente trata aqui? Isso aí são palavras da Rosiane, que, inclusive, não está aqui nesse momento, está em Brasília, fazendo lá nosso papel, porque nós temos que nos sentir representados por onde estivermos, né? Na apresentação da carta ao Ministério Público, em contraposição à reedição desse livro aí, que também já foi citado aqui. Então, nós, do Fossam Potman, né, um grupo de entidades, busca, numa das estratégias que a gente vem buscando, constituir as nossas redes de relacionamento e recriar, e o campo da academia é um desses. Todas essas pessoas que estão aqui, elas são grandes parceiras e, de alguma forma, têm alguma ligação com a vivência do que a gente está falando aqui. E aí a gente organiza esse contato a partir dessa equipe. O período do levantamento, em princípio, foi estabelecido ali de 2011 a 2017. A tese hoje tem um outro panorama, que a gente está formulando um artigo junto para justificar a questão da operação no campo. E aí a gente inicia aqui, que eu acho que esse é o ponto de partida que nos traz na relação com
Dr. Jaime, porque no relatório dele ele inicia e cita exatamente este mesmo relatório, né, o relatório do IPELSE, e que se inicia um marco no momento presente. A Lívia colocou um referencial lá na década de 60, e esse a gente coloca na década de 80, quando alguma coisa é feita numa reação ao que já estava acontecendo, né, no Rio de Janeiro. Então, essa equipe se junta ali em torno disso. Isso está dentro do relatório de uma forma maravilhosa que o Jaime conseguiu ali abordar. E a gente tem que citar isso em tudo que a gente escreve a esse respeito, porque foi realmente um marco. E aí, naquela época, essa equipe já falava da Guerra Santa, mas a gente não tinha... a gente lidava com uma forma romântica com o termo intolerância. E é nesse sentido que eu acho que essa apresentação minha quer incidir. Que eu vou resgatar exatamente ali do relatório, que nós recebemos aqui o exemplar. Ele vai falar do princípio da tolerância, de que da Unesco, 95, né? A tolerância é o respeito, a aceitação. Contrapartida a isso, a tolerância não é concessão. E a gente vem negociando de uma forma culturalmente aceitável com o termo tolerância e intolerância, né? E aí a gente quer mostrar exatamente isso quando a gente vai avançar aqui um pouquinho. Então, ali a gente já tinha a ponta do iceberg. Eu quero aproveitar aqui e citar e agradecer a presença da Odefa Arebi. Luziane foi uma vivenciadora do problema de que a gente começa a denunciar em 2005, ali na Ilha do Governador. Ela ficou protegida, de uma certa forma, durante esse tempo, porque é um universo muito complicado essas vítimas estarem nesses lugares. Mas hoje ela aceitou vir aqui. Enfim, não sei se vai fazer o uso da palavra, fique à vontade. E aí a gente vai falar da Guerra Santa fabricada. Não por um acaso a gente tem um momento hoje que um segmento neopentecostal resolve reeditar um livro que a gente sabe que é uma agressão e a gente sabe quem é o agressor e o agredido. Num momento, efetivamente, que a leitura do cenário é de interferência num campo político, onde toda o domínio armado, seja estatal ou não estatal, o poder paralelo, está atuando ali de uma forma também política. Quando a gente vai analisar, aprofundar como essas coisas estão se dando. Se deram primeiro no Dendê e se deram recentemente, em 2016, em Nova Iguaçu, e recentemente, enfim, a gente vai falar de várias datas, porque isso está acontecendo o tempo todo, mas tem ali uma marca ali de uma presença constante de um determinado setor. Enfim, naquela época, isso a gente não aparecia para a gente. Quando a gente lê esse relatório, só existia a marca neopentecostal, né? E a gente busca um pouco separar isso. Criação do aparato estatal. E aí a gente começa a trabalhar, a sociedade civil começa a trabalhar provocando a criação de uma série de coisas. O conselho, por exemplo, da qual a Luiz faz parte também, enfim, que não está citado aqui, mas que é extemporâneo. Então, a gente cria ali em 95, a gente vai criar em 2003, aí a gente tem alguns avanços, mas não foi de décadas em décadas, não foram sendo... A criação do aparato estatal foi com um pouco mais de celeridade, mas, recentemente, tudo com a mesma celeridade foi derrubado, como a gente sabe. Primeiro movimento, legitimidade social alcançada pelos povos tradicionais, historicamente associados à ideia do legado cultural. É isso que eu citei de Muniz Sodré, que a gente tem ali um referencial da língua, da forma de se vestir, da forma tradicional de se alimentar. Enfim, a gente tem ali um conjunto de referenciais que a gente precisa considerar que isso não é simplesmente um lugar de fazer religião. E aí eu vou trazer uma iconografia para que a gente possa refletir sobre isso que eu estou falando. A gente teve, em 2016 e 2017, o ano inteiro, aquilo estava muito presente nas redes sociais, que eram os vídeos, né? E aí a gente tem uma Yalorixá ali, que é obrigada a quebrar os assentamentos de Obaluaê. Na nossa ressignificação do que eu quero tratar aqui, aquilo tem uma outra dimensão. O Baluaê, na minha cultura, ele é oriundo de Tapa. Na minha tradição, ele é oriundo de Tapa. Então, para mim,
aquele lugar onde ela estava quebrando é embaixada de tapa. E assim ela deve ser considerada. Se aquele foi o lugar que nos permitiu reconhecer e guardar alguma memória, aquele espaço é esse lugar. As pessoas que estão ali dentro são autoridades tradicionais. Então, quando a gente trata de uma forma minimizada, a gente não considera a dimensão disso. E aí, a categorização, inclusive, de penalidade é diferente, né? É a mesma coisa da relação do racismo com a injúria, o que vai minimizando ali o racismo. Obedece a mesma lógica. É isso que eu estou querendo aqui colocar. Nós nos autodeterminamos pessoas de terreiro, a gente se chama do jeito que a gente quiser. Só que esse tratamento, culturalmente, que deveria ser só entre nós, na verdade, extrapolou esse espaço por essa necessidade e a presença da relação com essa sociedade, e isso acabou fazendo com que todo esse contexto fosse minimizado. E aí, em 2005, quando acontece o que aconteceu com a Defarebi, as pessoas diziam que a gente era maluca. Existia um organismo estatal que nós ajudamos a criar naquela época, e quando meu marido foi fazer a denúncia, a pessoa exigiu a mesma coisa que recentemente foi exigido e argumentado pelo ISP em relação aos casos. Mas a gente não tem registro disso. Mas as pessoas não conseguem chegar até a delegacia. Há um problema sério de sair desses seus lugares. A gente que esteve lá na negociação da retirada, a gente sabe qual é o nível de gravidade daquilo ali. Então, não tinha naquele momento, e a gente foi tratando de uma outra forma. A forma que nós construímos naquela época foi fazer fóruns itinerantes nos terreiros, para que a gente se dissesse um para os outros o que estava acontecendo e a gente conseguisse fortalecer entre nós uma rede de relacionamentos, para poder, né, transcorrer esse momento aí. Mas, enfim, eu trago aqui a questão da pesquisa, falando da importância do relacionamento e das redes que a gente precisa efetivamente fortalecer. A gente vem fazendo isso com a academia, com outros setores, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Por exemplo, quem tem atuado de uma forma muito importante lá em Caxias é a doutora Renata, defensora pública, que está ali no cotidiano daqueles acontecimentos, e uma grande parceira. Então, é por isso que eu coloquei isso aqui. A Ascom, eu fui aqui advertida que a Ascom colocou que aqui tem imagens fortes. Então, mas eu fui autorizada a passar. E aí eu quero dizer que eu acho que isso ultrapassa o tratamento que tem sido dado às coisas, né? E aí a gente vai categorizar aqui intolerância religiosa, violência religiosa, né? E aí os mecanismos que a gente vai criando, e a escalada da violência na década de 80, 90, algumas coisas que eu já falei aqui. E tem um marco da reportagem da Folha de São Paulo sobre o impedimento do tráfico aos terreiros no bairro da Zona Norte do Rio. Naquele momento, ele só aborda a Zona Norte. Uma das reportagens que saíram foi meu marido, Marcelo Monteiro, que faz, e a gente teve que se mudar da onde a gente morava, no terreiro, porque a gente começou a sofrer algumas ameaças. E a gente não tinha uma série de coisas do ponto de vista da polícia DECRAD, uma delas, uma proposta que ele fez ao legislativo, era uma das coisas que não existia, a gente não tinha conseguido criar naquela época. Algumas coisas que a gente faz. Emblemático, né? Fé em Deus no fuzil. Isso é o comunicado. Esse é o comunicado oficial que eles fazem. Acho que não dá para... tudo do Rio. As imagens que eu vou mostrar não são do Rio, até por uma questão de cuidado aqui. Eu achei que só ia ter gente do Rio, mas não tem nada da Bahia. Eles fazem como esse comunicado? Eles distribuíram nas arredores das casas, né, da localidade, e pediram para colar em alguns lugares. Então, fez um comunicado ali, mas, assim, tão formal, né? E aí é uma participação que a Rosiane faz da Carolina, né? O que ela faz de um relato de um caso, que a gente não vai botar a imagem
Não, tem do Rio de Janeiro, só a de 2017. Eu acho que é muito importante a gente colocar essas coisas, mas eu, enquanto vivenciadora, ainda tenho que mastigar, porque dá para... Dói na pele, o chicote dói na pele. Você podia ler, porque de repente o pessoal lá no fundo não está conseguindo enxergar. Bom, vamos lá. A mãe de Santo X possui uma história singular. Um grupo de traficantes armados chegou em sua casa e levou todos os seus assentamentos de santo. E isso é uma coisa que está lá atrás, em 2016, porque agora eles já chegam avisando, né, e ó, viemos aqui com educação, só transmitir um recado, e aí vamos pedir que a senhora, em tanto tempo, né, feche aqui, não pode mais estender roupa, não pode mais andar de torso na cabeça, não pode mais andar de fio de conta, e a senhora tem tanto tempo para se retirar. Mas, naquele momento, a coisa estava acontecendo nesses moldes aqui. Os objetos sagrados, né? Lá lançaram todos os assentamentos ao mar, eles queriam garantir que fossem devidamente despachados, jogados, enfim. O que eu quero colocar com essa citação aqui da Carolina, que é importante? A gente está falando de um genocídio continuado, que eu iniciei falando do tráfico escravo, né? E aí da proibição de todos os seus... a história ali conta que a gente passava, nossos ancestrais passavam por uma catequese que eu passei por isso. A minha avó era Ialorixá, eu recebo esse cargo dela, mas ela era filha de Maria. Então, era uma coisa que, para mim, eu, quando criança, não conseguia entender. Hoje, eu posso inferir que aquilo era uma forma de proteção até a nós mesmos, porque acontecia, né, o que é dito macumba, mas lá também acontecia a novena, né, passava ali. Então, de repente, era uma coisa... Quero entender isso. Aqui a gente coloca uma outra... E aí é importante colocar a importância da mídia nesse sentido, porque como as vítimas não conseguem chegar até esse espaço da delegacia de imediato, produzir as informações, claro, que aí a gente tem tido cuidado, e quem não tem tido, a gente tem pedido para ter o cuidado de resguardar os nomes, a localidade, para não haver represária, enfim. Mas esse tem sido o mecanismo, e por isso que foi tão importante, não só porque a Rosiane é jornalista, mas porque esse tem sido o espaço de onde a gente consegue comprovar para o poder público que existe aquilo ali, que aquilo ali não tem uma criação nossa. Então, a gente tem essas imagens horrorosas. O Alex, né, Godoy, pai de santo, assassinado no terreiro no centro de Umbanda Ilê de Oxum, que fica no bairro Verguel. Isso eu acho que é Paraíba. Está trepado ali, né? Alagoas, né? Esse aqui é da Paraíba, né? Então, aí esse, além da quebra, tem o assassinato junto. Tem casos que, na verdade, não vão nem aparecer em lugar nenhum desse. A gente tem um caso do pai Alex Doté, né? Alex do Oxóssi, que, na verdade, ele vai, todo vestido com seu paramento, vai deixar um ebó no espaço, na rua, na encruzilhada, e ele é assassinado ali. Quer dizer, não é enquadrado nem como intolerância, né? Então, esses casos, infelizmente, não vão aparecer aqui. A gente está buscando como isso ser... Porque não foi roubado o carro, então não foi... Enfim. Esse ainda tem um requinte de crueldade, e a pesquisa da Rosiane observa que, quando é constatado que o babalorixá é gay, essas coisas têm uma maior incidência. E tem um que eu acho que é pior ainda aqui. Prazeres. Esse aqui eu acho que é terrível, entendeu? Bom, e aí tem a questão de aparecer a residência, porque nossos espaços religiosos são espaços privados de uso coletivo. Então, isso, eu, por exemplo, moro num lugar hoje de profunda fragilidade, porque eu moro no meu terreiro. Então, esse lugar é um lugar de profunda fragilidade. Mas isso é uma questão histórica nossa, por uma série de questões que, principalmente, a Lívia aqui colocou, Liane também muito bem colocado.
E aí, hoje, o que a gente pretende fazer? E uma coisa que a gente identificou nesse levantamento, quer dizer, os erros e acertos que tivemos tentando fazer algumas coisas provocando o poder público. Na primeira etapa da pesquisa, a gente constatou que, não vamos dizer todos, mas 90%, 80% dos terreiros eles passaram por algum tipo de mapeamento dos que a gente provocou e do que a gente entendia que era importante para sabermos onde estavam. Então, a gente teve, por exemplo, o mapeamento da PUC, em outros estados foram feitos em parceria com outras instituições, enfim. De alguma forma, esses terreiros têm uma ligação, estão ali citados em algum mapeamento. A outra questão que ela identificou foi a questão do recorte LGBT. Aí, né, os crimes de mais crueldade são contra pessoas homossexuais. E o ataque simbólico, que eu acho que isso ficou muito evidente no vídeo da Mãe Carmen, que é o ataque à figura da mulher negra, essa figura simbólica que é o matriarcado, o qual também a Lívia aqui citou, que é o mais contundentemente agredido nesses contextos, né? Essa representação da mulher negra à frente desses territórios, ela é independente de se a autoridade tradicional é homem ou mulher. A circularidade dos nossos espaços tradicionais, eles obedecem a uma lógica feminina. Então, esse é um recorte que a gente acha importante colocar nesses ataques. Então, a gente tem a dimensão do ataque simbólico, o ataque físico nas várias dimensões, e aí os efeitos psicológicos. Eu vou tirar aqui, de Nova Iguaçu, o que a gente trouxe foi essa mãezinha. E aqui a gente também trata de uma questão que é uma abordagem nossa, interna, que é a justificação. Como é que a gente justificava para nós mesmos os nossos que diziam para a gente introjetava como mimimi? Poxa, mas ela não rezou direito? E aí a gente começou a se conscientizar que não se tratava na dimensão dessa discussão. Estava num outro patamar o nível de agressão. Não era duvidarmos de nós mesmos. E nós fomos acostumados a duvidar de que o racismo existe, né, que a homofobia existe. Nós fomos educados e lobotomizados, digamos assim, para pensar diferente. E a filha dessa senhora, no momento em que a gente faz uma roda de conversa para estar ouvindo a filha dela, mas minha mãe também, ela é tão estressada, ela é tão isso, tão aquilo. E aí eu e Rosiane dissemos para ela, não, a sua mãe tem a natureza dela. Esta senhora é que não tinha que ter ultrapassado o limite dela e batido na sua mãe. Né? É a mesma coisa de achar que, supostamente, se o cara da ponte Rio-Niterói fosse bandido, que ele tinha que ser abatido. Quer dizer, colocar numa dimensão a relação disso é... E aí a gente foi recolocando, porque esses momentos da roda, da conversa, do suporte, inclusive, que a gente providenciou em alguns momentos em grandes parcerias, aí, suporte psicológico para que essas pessoas... Hoje a gente pode dizer, como o Ogan, que tem atuado com a gente lá em Caxias, ele diz, não pode quebrar a alça de uma quartinha, porque senão o mundo se acaba. Porque tudo aquilo fica tão fragilizado, o território, as pessoas... a própria fé abalada e a própria relação, a relação com o Estado é a primeira que fica abalada. Não confiança de lidar com o outro lado, que a gente muitas vezes incentiva. O pai Adriano, que está aqui, tem sido um grande parceiro nisso. Acho que ele já se retirou, estou sem óculos. Tem sido um grande parceiro nisso, nos grupos de WhatsApp, quando surge alguém... Ele faz um direcionamento. Hoje tem o equipamento ali interdisciplinar da UAB, que a gente não vai aprofundar. A gente está tentando criar coisas em vários lugares e hoje a gente tem se preocupado com o fluxo. Então, a gente pensou em criar uma equipe multidisciplinar para que esse fluxo... Porque cada informação chega num lugar e aí as pessoas ficam, na verdade, sem direcionamento. E aí a gente hoje está nesse... patamar. O que a gente gostaria é que o estado de coisas realmente fosse visto de uma forma efetivamente como ela é, né? Porque, como a Luiz falou, as coisas não estão dadas. A gente está sendo... estamos dentro de uma bolha para acreditar naquilo que eles querem que a gente acredite. E aí a gente precisa transpor isso, reconhecer onde é que a gente tem os parceiros para caminhar aí nessa luta. Eu quero encerrar agradecendo, parabenizando, né,
o Ministério Público Federal, parabenizando a iniciativa de verdade, porque a gente tem uma possibilidade de, nos ouvindo, criar possibilidades e estratégias conjuntamente.